Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Todos me ouvindo aí atrás? Maravilha. Vamos a um texto bíblico, capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Quero agregar com vocês algum nível de conhecimento. Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus operou, era extremamente pedagógico. Nós extraímos algumas verdades, de tudo nós extraímos algumas lições, de tudo. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, vamos lá, gente. 5 do Evangelho de Lucas, está dando para ler? Vamos lá, capítulo 5 do Evangelho de Lucas. O Evangelho está na Bíblia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e falou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, o deixaram e o seguiram. Muito bem, nós extraímos desse capítulo 5 algumas verdades fantásticas. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas fala muito, pelo menos ao meu coração, né? Introdutoriamente, o versículo de número 1 do capítulo 5 de Lucas diz que essa multidão que aperta Jesus para ouvir a preciosa palavra de Deus. E ainda bem que tem gente que se move, não tanto pelos milagres que Jesus pode operar, não tanto por todos os benefícios que a comunhão pode produzir, muito mais pela necessidade de ouvir as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são poderosíssimas, são elas que compõem a construção do nosso caráter, da nossa firmeza, da mudança da nossa composição em Cristo. Falei ontem para a igreja que pregava que nós temos 2 grupos de pessoas dentro das igrejas: os fracos, que a gente chama de imaturos na fé, e nós temos os fortes, os maduros na fé. O fraco não suporta nem com ele próprio. Quando ele não tem contra quem falar, ele fala dele mesmo. Para esses fracos, nós podemos dizer que eles não cabem em todas as mesas. Nós temos uma linguagem hoje no mundo moderno, uma linguagem cultista, que não tem base e tampouco tem qualquer tipo de sustentabilidade na doutrina das Escrituras, que você não deve ficar em mesas que não te cabem, você deve estar em lugares onde te celebram. Bom, a Bíblia não trata isso aqui com a gente. Mas pessoas fracas na fé, normalmente, não podem de verdade estar em todos os ambientes, porque elas são facilmente influenciadas, elas são facilmente ludibriadas. Já os fortes na fé, eles dão conta de estar em todos os ambientes.
eles suportam os fracos. Suportar é colocar no ombro, é carregar alguém sobre si, além de carregar você propriamente dito. Para os fracos, essas mesas podem ser extremamente tóxicas. Para os fortes, eles mudam ambientes a partir daquilo que eles entendem carregar em Deus, em Cristo Jesus. Eu, você, nós somos uma chave nas mãos de Deus no mundo espiritual para abrir portas, para elevar o nível das coisas, para levar pessoas para dentro dessa dimensão em que o forte vive em Cristo Jesus. E essa multidão está movida para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é sensacional, a palavra de Deus é extraordinária, porque a palavra de Deus revoluciona, porque a palavra de Deus impulsiona, a palavra de Deus impressiona. A palavra de Deus nos direciona, a palavra de Deus educa, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus fascina, a palavra de Deus conserva, a palavra de Deus preserva, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus qualifica o homem, a palavra de Deus robustece o homem, da sustentabilidade, da fortaleza, não a sua, porque nós não estamos baseando a nossa fé em nós, estamos baseando a nossa fé nas Escrituras, capítulo 10, versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos. A palavra de Deus enriquece espiritualmente um homem. O conhecimento que obtemos através das Escrituras muda o nosso comportamento. O mundo nos apresenta a inteligência artificial, a inteligência dos homens através do conhecimento secular. Mas a palavra de Deus nos apresenta a sabedoria que vem dos céus, que está um passo à frente da inteligência dos homens, a inteligência artificial. A palavra de Deus acontece, a palavra de Deus envolve, a palavra de Deus resolve, a palavra de Deus move, a palavra de Deus comove, a palavra de Deus converte, a palavra de Deus manda, a palavra de Deus encanta, a palavra de Deus quebranta, a palavra de Deus levanta o caído. Por isso a importância da palavra. A palavra de Deus vê antes de qualquer coisa, está sempre um passo à frente. Os homens estão cegos, perdidos, mas a palavra de Deus vê o que está para acontecer e nos anuncia o caminho que devemos tomar. A palavra de Deus prevê, a palavra de Deus provê para nós aquilo que precisamos. E hoje eu quero pregar um sermão de provisão divina. A provisão divina supre 3 áreas específicas das nossas vidas, porque quando ela vem com uma provisão extremamente fantástica, porque ela supre necessidades urgentes que não podem ser deixadas para amanhã. Ela supre necessidades impossíveis que os seus recursos não podem suprir, e ela provê também necessidades específicas. Deus sabe ser específico como ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus regenera, a palavra de Deus supera, a palavra de Deus impera, a palavra de Deus forma, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus reforma, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus conduz, a palavra de Deus introduz, a palavra de Deus reluz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é energia, a palavra de Deus é profecia, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é unção, a palavra de Deus é revelação, é unção que despedaça o jugo. Se alguma coisa está se pondo entre você e a vontade mais perfeita de Deus, a palavra de Deus é unção que quebra todo o jugo. Glória a Deus. A palavra de Deus é revelação, a palavra de Deus é riqueza, a palavra de Deus é fortaleza, a palavra de Deus é ouro, a palavra de Deus é tesouro, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é mantimento, a palavra de Deus é suprimento, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é azeite, a palavra de Deus é leite, a palavra de Deus é maná, a palavra de Deus é manjar, a palavra de Deus é mel. Glória a Deus. Ontem eu falei um pouco do mel. Foi um dos presentes que Jacó mandou na bolsa do filho para entregar a Jacó. Porque para acabar com a amargura dos processos, palavra de Deus que é mel. Aleluia, aleluia. Isso é um divisor de águas, A palavra de Deus é ceia, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés.
Aleluia. A palavra de Deus é buzina, a palavra de Deus é trombeta, a palavra de Deus é bandeira. Ela é credencial dos vencedores. A palavra de Deus é distintivo de campeão. A palavra de Deus ressuscita. A palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus perdoa, a palavra de Deus é arma. Ela é armamento, é equipamento, é escudo, é espada, é capacete, é broquel, é cinturão, é cinto. A palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus esconde, a palavra de Deus revela, a palavra de Deus fecha, ela abre, ela ataca, ela contra-ataca, ela é multiplicação, é suprimento, é defesa. A palavra de Deus é torpedo que racha o crânio dos demônios. A palavra de Deus é bomba que vai estralhaçar totalmente o cérebro de Satanás, aleluia. E a palavra de Deus para nós nessa vida é um diletivo para a alma. Eles querem ouvir a palavra, é extraordinário, mas tem mais algo importante dentro desse versículo de número 1, diz que eles apertaram Jesus para ouvir, e eu coloquei aqui algo muito interessante no esboçário. Eles se aproximam de Jesus, e aproximar aqui fala de relacionamento. Há uma importante revelação aqui: ninguém vai ser bem sucedido na vida cristã sem relacionamento, e relacionamento vai demandar tempo. Não é aquela coisa rápida de 3 minutos, de 2 minutos que você desenvolve, que você diz que orou. Isso não é oração. Oração vai demandar tempo, e eu vou revelar algumas coisas sobre a oração para vocês. Oração que vai te levar para a vida do Espírito não acontece com menos de 3 horas de oração. E aliás, antes de você justificar que você não tem tempo, ninguém tem tempo. Nós temos que criar tempo para entrar nesse lugar. E da onde que nós extraímos a ideia de 3 horas? Jesus leva seus discípulos para o monte, são 12 no total. Dos 12 ele destaca 3, quem são mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Pedro, e quem mais? João. São quantos? 1, 2, 3. Leva os 3 à parte. Jesus então os deixa naquele lugar e vai mais um pouco adiante. Quando ele volta, os 3 discípulos estão dormindo, o que não dizer dos demais. E ele os acorda dizendo: escuta, e aí, vocês estão o quê? Dormindo. Vocês não puderam velar apenas nem 1 hora comigo? Ele estava falando de 1 hora mesmo ou estava falando de 3? Quer viver a vida no Espírito? Você vai ter que aprender a orar. Ou você aprende a orar por bem, ou você aprende a orar na marra. As circunstâncias vão te levar para esse lugar. Em 2020 para 2021, eu entrei dentro de um lugar extremamente desconfortável. Eu não sou um cara sentimental. E eu aprendi muito cedo na vida ministerial que gente sentimental não suporta as adversidades da vida ministerial. Logo ele vai sucumbir. Eu sei que tem uma coisa atrelada, aquela questão da personalidade pessoal de cada um. Tem gente que é melancólico, tem gente que é fleumático, enfim. Mas tudo isso Deus pode canalizar e também aprimorar, te dando a resistência do Espírito. E isso só vai acontecer na vida do Espírito. E vida do Espírito é quando você sai do natural, você sai dos feixes, porque o sonho de José é completo. Ele sonha sobre feixes, mas ele sonha sobre sol e lua, sobre estrelas. Ele dizendo o seguinte: eu penso nas coisas que são da terra, mas o Paulo diz, se você pensar somente, esperar em Deus somente nas coisas que são dessa vida, ele vai te chamar do mais formidável dos homens. É isso que ele diz? Não, o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque você só pauta o seu relacionamento através daquilo que você deseja. É só uma moeda de troca. Eu quero o Senhor para que o Senhor supra as minhas necessidades mais básicas e pessoais. Já José nos ensina, ele tem sonhos com as coisas da terra, mas ele tem sonho também com as coisas dos céus. E o que demanda e implica nas coisas da terra são as coisas do céu. As coisas do céu têm poder. Na oração de Jesus ele não disse: venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade aqui para mim, seja feito aí para o Senhor. Não, é o inverso, na terra como é no céu. O que demanda o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo lá, é de lá que vem a resposta para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só, relacionamento está acontecendo através desse tempo de dedicação que você tem com Cristo Jesus. É nessas horas que você vai compreender perfeitamente quem é Ele,
como ele funciona e como você vai funcionar através dele, como filho assentado nas regiões celestiais. Mas tem um outro detalhe importante aqui: apertava para ouvir. Ou seja, eles estão com o desejo de extrair, dá quase a conotação de pegar uma fruta e apertar até extrair o máximo dela. Essa gente quer ouvir a palavra, mas não é só ouvir, eles querem se relacionar através da palavra e apertar ele para extrair o máximo possível que eles puderem. Você vai determinar até onde você vai. A sua fé vai determinar os limites. E para a fé não existe limites, mas até onde a sua mente renovar tem. Para Deus não existe limites, para você pode existir. Agora a sua fé pode se renovar através da renovação da mente. Uma terceira coisa que a gente vai aprender aqui com o texto é que 2 barcos desembarcam na praia. De um lado está o Pedro. E quando eu observei isso aqui me chamou a atenção. E olha que eu prego isso há muito tempo. Mas de repente eu estou olhando para o texto, 2 barcos, 2 líderes, 2 lideranças. E Jesus está sendo apertado pela multidão, precisando de um espaço para continuar ministrando. Pedro não era a primeira opção, ou a única opção. E eu não sei para vocês, mas para mim em particular, isso me tocou profundamente. Porque eu me convenci, enquanto lendo esse texto, que ele tinha outras opções, e provavelmente opções muito melhores do que a que eu vou oferecer para o reino de Deus. Porque eu me lembro que quando Deus me chamou para o Evangelho, e eu comecei a pregar nos meus 14 anos de idade, eu estou com 52 hoje, então já faz alguns anos pregando, desde quando eu me converti, foi um mês depois da minha conversão, comecei a pregar. Então eu venho pregando de lá para cá, até hoje. E eu fico pensando, Deus tinha outras opções. Não foram raras as vezes que eu cheguei em casa dizendo: o Senhor se equivocou quando me escolheu. O Senhor escolheu uma pessoa expressivamente incapaz, despreparada. Me parece que era nessas horas que os céus faziam um joinha, dizendo: é isso mesmo, porque eu nunca chamei gente capaz e preparada. Muito pelo contrário, eu capacitei quem chamei, preparei quem chamei. Não é exatamente o caso da sua história? Deus tinha outras opções, mas resolveu escolher você. Decidiu escolher a mim, decidiu escolher a cada um de nós. Tem 2 barcos junto à praia, mas ele entra só no de Pedro. E eu quero aqui hoje me dirigir aos Pedros de Deus aqui nessa tarde. Aqueles aos quais ele simplesmente resolveu, por desejo próprio, entrar no barco. E eu não estou falando aqui da ideia de que ele te escolheu em detrimento de outros, rejeitando-os. Não, porque eu acredito que a salvação é para todo ser humano. E ele deixou exatamente claro isso no Evangelho de João. Eu vim para todos. A salvação é para todos, mas nem todos querem. Mas eu, você, nós fomos tocados por essa graça. Ele resolveu entrar em nosso barco e compartilhar conosco algo que talvez não compartilhou com alguns mais. Então se sinta privilegiado nessa tarde, se sinta tocado nessa tarde, porque esse Cristo que olhou para esses dois barcos resolveu entrar no barco de Pedro. Aleluia. Eu não era a primeira opção, mas ele resolveu entrar no barco da minha vida. Durante alguns anos eu ficava me perguntando: o que foi que ele viu em mim? Foi a graça que se derramou sobre a minha vida. Foi a graça. Oh, bendita graça. Graças a Deus por sua graça infinita. Aleluia. Fantástico isso. Então ele optou, ele escolheu Pedro em detrimento do outro barco. E aí começa a se desenrolar uma série de verdades a partir dessa escolha. Ele chamou Pedro e disse: Pedro, então me cede seu barco. O Pedro permitiu Cristo subir e usar o seu barco. Ele disse: agora recolhe as redes, traz para dentro e afaste um pouco da praia, do lago. Ele afastou aproximadamente uns 3 metros da praia. E Cristo começou dali a ensinar a multidão.
E eu fico extremamente maravilhado, porque se o barco de Pedro estivesse cheio, não teria lugar nesse barco para Cristo entrar. E o que aparentemente pode ser extremamente desconfortável para você agora, pode ser o início de algo extremamente promotor. Pode ser o início de algo extremamente fantástico. Talvez o que está nos faltando é fazer a leitura devida dos fatos. No meio do turbilhão dos problemas, às vezes a gente se sente desprovido da provisão divina, da presença divina, do acalento divino, do abraço divino. Tem alguns momentos que Deus simplesmente nada fala, e a despeito dele não estar falando, ele está falando, porque ele quer e está construindo em mim e você uma ideia de confiança, além das imaginações, além daquilo que a gente capacita em olhar. Ele entra no barco de Pedro, o barco está vazio, e ele entra. Então necessariamente eu construí aqui dizendo que não foi de todo ruim, porque se o barco estivesse cheio, Jesus não teria conseguido entrar. Ele só teve acesso a mim, à sua vida, porque algumas coisas fugiram do nosso controle. E foi exatamente nessas horas que aparentemente era extremamente ruim, que era extremamente bom. Veja as coisas como é que elas são ambíguas. Ele entra no barco de um Pedro que está com a embarcação vazia, com o barco extremamente vazio, não tem peixe nenhum, foi pescar a noite toda e não apanhou absolutamente nada. Tem uma outra verdade aqui importante: ninguém subiu no barco de Pedro enquanto estava vazio, só Jesus. Só Jesus subiu no barco dele. Notaram que quando o barco está vazio, uma boa parte das pessoas que supostamente dizem ser seus amigos verdadeiros desaparecem? Quando você está num verdadeiro vale, você consegue contar na ponta dos dedos quem de fato está com você na peleja e na guerra. Jesus subiu, quando mais ninguém subiu. Aleluia. E eu quero glorificar a Deus, porque Ele subiu na minha embarcação quando eu estava completamente vazio, quando eu estava completamente decepcionado, quando eu estava completamente amargurado. Eu era um garoto tentando tirar a vida, frustrado, decepcionado por todas as perdas, mas em meio a todas as perdas eu não me perdi com elas, porque Cristo me achou no meio desse turbilhão de perdas. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que essa é a verdade maior da existência de alguém que está me ouvindo aqui nessa tarde. Você há de convir comigo que Ele subiu na embarcação da sua vida quando parecia que mais ninguém subiria. Ele chegou lá para decidir, chegou lá para fazer toda a diferença. Ele subiu no barco, aproveitou o espaço, ensinou a multidão. Logo após ter finalizado, ele disse para Pedro: Pedro, agora pega seu barco e vamos para o mar alto. Ele vai mais 3 metros ou 3 quilômetros para frente, tá? Vai mais 3 quilômetros para frente, ele está exatamente no meio do lago. Não é mar, é um lago. Um lago com uma extensão pequena de 13 por 26, tá? Então ele está exatamente no meio do lago. E ele conhece profundamente o lago. Quando Jesus chega exatamente no meio do lago, que é um local mais profundo, onde não dá para nadar, ou não dá para andar a passos, só nadando, onde você perde totalmente o controle, era para ensinar o Pedro o seguinte: o que eu pretendo fazer, eu não vou fazer sobre os olhos da maioria. Aquilo que você está manifestando no visível de todo mundo, aconteceu antes no invisível. Aconteceu antes longe do olhar da maioria. Foi lá que Deus treinou você. Foi lá que Deus habilitou você. Aconteceu com Davi. Quando Saul disse para ele, tentando desqualificá-lo, dizendo que ele falando de Saul, desde a sua juventude é homem de guerra e nunca tinha experimentado a lona, Davi diz assim: então, deixa eu te contar, você não sabe, você está olhando para um garoto, aparentemente, mas é um garoto regrado, com muitas experiências, que não aconteceu no olhar da maioria, foi no secreto. Porque aquilo que você vai manifestar no físico, diante dos olhos da maioria, aconteceu antes no secreto. Deus treinou Davi no secreto. Ele diz assim, eu gosto da tradução Almeida Internacional. A expressão vai dizer lá do versículo de número 34, sempre que vinha. Porque tem uma realidade aí, tem uma verdade aí, tem uma lição muito poderosa aí no capítulo 17 de 1 Samuel. Ele está dizendo o seguinte: sempre que vinha um leão e um urso,
e pegava uma ovelhinha do rebanho, eu saía após ele. Eu arrancava a ovelha da sua boca, virando-se ele contra mim, eu pegava pela barba, feria e matava. E ele continua: o teu servo, assim como feriu leão e urso e o matou, não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu, ele também vai cair. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pode não parecer, mas aqueles leões e aqueles ursos que apareceram com frequência, era uma escola de treinamento de Deus com Davi. Deus estava treinando Davi. Sabe de uma coisa? Enquanto Davi não ficou expert com leão e urso, ele não passou para a próxima fase. Ele precisava dos leões e dos ursos para treinar a sua fé, treinar a sua capacidade visual para olhar para Golias não como um gigante, mas como um camarada de meio centímetro, porque um leão tem 2 metros esticado, um urso 2,5, o gigante tem 3, não passa de um pigmeu. Todo mundo está vendo ele como gigante, versículo 4, versículo 24, capítulo 17 de 1 Samuel. Já Davi não, Davi está chamando ele de incircunciso filisteu. Ele está dizendo o seguinte: ele não faz parte da nossa linhagem, não faz parte das promessas que estão contidas para Israel. Logo, ele está do lado de fora da bênção. Ele vai cair, ele vai tombar. E eu vou dizer por quê: porque ele não afrontou somente os homens, ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus o treinou. Notem que os ursos são imprevisíveis tanto quanto os leões. Cada um tem suas reações diante das suas ações. E com toda certeza, inúmeras vezes ele saía com a vitória, porque tirava a ovelha da boca do leão e do urso, mas com arranhões, com machucaduras, com feridas. Enquanto isso não cessou, Deus não o introduziu para o próximo nível da sua vida. Tem coisas que estão parecendo cenas repetidas para você, e você não consegue entender hoje o que é que Deus está construindo. Deus está construindo em você, primeiro, uma solidez espiritual, uma conquista real para Ele mudar com você para o próximo ciclo da sua vida. E o próximo ciclo seria um pouco diferente das imprevisibilidades do leão e do urso. Seria com o próprio Saul. Saul vai arremeter contra ele suas lanças, uma após outra. Algumas feriram Davi, por mais habilidade que o Espírito tivesse provocado, ainda ele estava naquele processo de construção, de habilitação da unção, entender como funciona a unção. Você precisa entender que às vezes você limita a unção pela sua cultura, pela sua forma de ver as coisas. Deus não está limitado ao que você pensa, mas Ele se ajusta a você, até que você entre no lugar onde Deus quer que você entre. Enquanto ele não tem a capacidade de se esquivar totalmente das lanças de Saul, ele não encara Golias. E Deus não diz para ele: encare Golias. É o que está nele que o move para esse lugar. Ele entendeu. Ele conseguiu fazer a devida leitura, que ele foi preparado por Deus para aquele lugar. Porque o Golias, Saul lançou muitas lanças que o feriu, até que ele conseguiu se esquivar e sair ileso, porque para o desafio que viria à frente, qualquer deslize dele custaria muito mais do que alguma coisa, custaria tudo, a sua própria vida. As inúmeras lanças que o gigante lançou contra ele para o intimidar, não conseguiu intimidar, porque ele havia sido treinado por Deus, aonde os olhos dos homens não chegam, aonde a mente dos homens não alcançam. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele brilhou diante dos olhos de todos. Era o momento de Davi. Com toda certeza poderia ser a história de Eliabe, Abinadab e Samar, mas ninguém carregava o que Davi carregava. Ninguém carrega o que você carrega, Davi. E eu vim aqui profetizar para alguém nessa tarde, que você carrega mais do que acredita. Você é mais do que acredita. Talvez a sua mentalidade é a mentalidade do filho pródigo. Me faz como um dos teus filhos. Ele diz: não, eu já preparei um vestido para cobrir a tua vergonha. Eu vou cobrir você de cima e embaixo. Você não vai ser um jornaleiro na minha casa. Eu vou restituir para você a sua filiação. Você é meu filho. Eu vou te colocar novamente no seu devido lugar. Glória. Aleluia. Então, tem coisas que vão acontecer, e só vão acontecer nesse lugar. No lugar onde você vai perder totalmente o controle para aquele que sempre teve. É nesse lugar. E é tão profundo isso e tão verdadeiro, que o Pedro diz: olha, eu pesquei a noite toda,
passada, mas agora, amanhecendo o dia, eu vou ouvir tua palavra, eu vou obedecer. Mas eu vou te dizer, nas entrelinhas, não tem lógica nenhuma o que você está me pedindo. Porque os peixes, quando amanhece o dia e o sol está muito forte, eles ficam extremamente intimidados, eles vão para o fundo do mar. Então não dá para pescar nessas horas. O que Jesus está pedindo para ele é algo completamente ilógico, insano. As suas técnicas e convicções diziam para ele: você não vai pescar. Mas algo está falando mais forte dentro da alma de Pedro, mesmo sem conhecer Jesus. Diz: mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Bom, um não eu já tenho, que me custa? Já estou aqui mesmo, vou lançar as redes. E aí eu vou te aplicar uma outra lição que você precisa aprender com Jesus, que com ele você vai ser abençoado não por um lado só, mas por todos os lados. Não é da sua forma, é de todas as formas. Deus é capaz de fazer, dimensionando coisas em seu favor que você nunca imaginaria que seria capaz. O dia chegou, os peixes estão intimidados. E o que fez com que os peixes entrassem para dentro do barco não foi a rede do Pedro, tampouco foi o barco do Pedro, mas foi a obediência do Pedro que resultou nisso. E aí tem um detalhezinho fantástico no texto. O texto diz assim, ó: fazendo assim, eles escolheram. E aí parece que eu fico coçando a cabeça, tentando entender Jesus. Por que não está escrito fazendo assim, ele pescou? Porque não trata-se de pesca. Trata-se de colheita, porque tudo aquilo que você semeia no solo da obediência a Ele, não é pesca, é colheita. O que você está prestes a viver, não é uma pesca milagrosa, mas é uma colheita fantástica, do resultado de uma obediência cega, irrestrita, submissa a Ele. Tem muita coisa que eu colhi na minha história ao longo de todos esses anos que eu estou servindo a Jesus. Não foi fruto da lógica, foi fruto da fé. E a fé para o mundo lógico é insano. Se você tentar explicar para uma pessoa que não tem fé o que você vive através da fé, ele vai dizer: você é maluco, rapaz, isso não existe. A lógica diz isso, a lógica diz isso, mas a fé está dizendo isso. E a fé não está te pedindo: olha só, eu vou te dar explicações, e então através das explicações que eu vou te dar, você vai acreditar. Não, a fé vai vir por ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, por muitas vezes, ela vai na contramão. Aliás, na maioria esmagadora das vezes, ela vai na contramão de tudo aquilo que você já aprendeu no mundo secular. Vai dizer: vai dar certo, faz assim que vai dar certo. Outros não são você. Não é você. Eu estou te dizendo para você: faz que vai dar certo, vai. E ele lançou a rede. Eu estou impressionado com o texto. Primeiro porque o texto diz que foi uma colheita, não foi a pesca. E a pesca e a colheita foi o resultado de uma semeadura espiritual. E a semeadura é a obediência. Os peixes obedeceram a ordem dada para Pedro: lança a rede para pescar. Fazendo assim, colheram. Os peixes começaram sozinho a entrar dentro da rede. Sozinho a entrar dentro da rede. Notadamente, quando você resolve ouvir os céus e obedecer, você emprega muito pouca força. A única força que você tem que empregar é crer. Esse é o seu único trabalho. O céu não reage ao seu desespero. O céu não reage às suas lágrimas. Me desculpe ser o porta-voz disso, porque tem pessoas enganadas, pensando que o seu sentimentalismo barato vai mover os céus. Ai, que eu estou chorando, eu sou mamãe, eu sou papai. Eu também sou. As minhas lágrimas não moveram os céus. Meu filho estourou um tumor pela boca dele, o rosto dele abriu de ponta a ponta. Não foram lágrimas que moveram os céus, foram a fé. Eu passei quase 3 anos e meio em oração ininterrupta, de 2 da manhã até as 7, até as 8, até as 9. Às vezes eu ia até a outra parte do dia. Às vezes eu ficava plugado 24 horas em oração. E os céus me tocando. Eu tinha a impressão que chegando em casa, o garoto já tinha saído de lá, um anjo tinha visitado ele, botado uma prótese nova, arrancado aquele tumor. Eu chegava lá, a coisa estava quanto mais pior. Agora, o que foi que mudou enquanto eu vivia a vida no Espírito? Não foi meu filho, foi o pai dele. O negócio não era com Isaac, o negócio era com Abraão. Eu levei ele em alguns lugares e Deus não falava com o garoto, falava com o pai do garoto. E não falava nada sobre o problema do garoto, falava sobre os acontecimentos, sobre a vida do pai do garoto. Você consegue entender isso?
Não era sobre ele, era sobre eu. O garoto continuava cada vez pior. E a propósito, morreu a primeira vez no quarto, levamos para o hospital. Teve um apagão no hospital, levamos para o CTI. Ele teve outro no CTI, ele foi para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, teve problemas, tiveram que fazer a traqueostomia. A traqueostomia, a válvula entupiu, ele ficou quase 15 minutos sem oxigênio no cérebro. Era para ter sequelas, não tem nenhuma. Ele não tem tremedeira, ele não tem nada. Ele está perfeito. Eu comprei para ele 2 paletós nesse tempo, e ele chegou a 39 quilos, sem falar, mandando mensagem para mim pelo WhatsApp, porque ficou sem o palato duro. Hoje ele só consegue falar, e você entender porque colocamos um palato duro, que é uma prótese. Uma prótese. Ele passou 60 dias no hospital. Teve um investimento absurdo naquilo. E aí eu disse para ele: o pai comprou para você 2 paletós. O pai está doido para te ver novamente no altar pregando. Vou te ordenar o ministério pastoral. Ele já era há 7 para 8 anos evangelista. Foi o único evangelista que eu apresentei solteiro, um garoto que nunca me deu trabalho. Ele disse para mim, respondeu: nunca mais eu vou pregar, pai. Acabou o ministério. Eu falei: não acabou não, agora começou. Aleluia. Alguém que esses dias voltou para a igreja novamente disse: pastor, o que mudou dos 2 anos que eu fiquei fora para agora? Eu disse para ele: fui eu. Mas como assim, pastor? Isso aqui, fui eu. Isso aqui, fui eu. Isso aqui, fui eu. Mas como assim, pastor? Pois é, filho, quanto mais você passa tempo com Deus, a mudança que realmente Ele quer fazer, Ele faz começando a partir de você. É você que muda. Porque a tempestade que Ele pretende acalmar não é que está do lado de fora. Do lado de fora é para continuar soprando. Se Ele acalmar que está do lado de dentro, do lado de fora não significa mais nada. Vai soprar, mas não vai te incomodar. E é esse estágio da vida que Deus quer te levar, onde as coisas do lado de fora vão acontecer, mas não vão mais incomodar você do lado de dentro. Porque enquanto o que estiver acontecendo do lado de fora estiver comandando a sua vida do lado de dentro, o diabo vai continuar investido nisso. Mas a hora que isso não mais incomodar você do lado de Deus, estou sentindo Deus nessa palavra, nunca mais o diabo vai conseguir tocar você, porque você entrou num lugar onde ele não tem mais acesso. Relacionamento é isso, é Deus te levar para um lugar onde o diabo não tem mais acesso à sua alma, não tem mais acesso ao seu coração, não tem mais acesso às suas emoções. Aleluia. Esse lugar geralmente acontece sem plateia. Sem plateia. Pedro está em um lugar onde não tem plateia. O único que está lá com ele é Jesus. Ele diz: olha, pode lançar suas redes para pescar. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Na primeira pesca, isso aqui é legal. Vieram todo tipo de peixe, Simone. Todo tipo de peixe. Viu, pastor Jonas? Todo tipo de peixe veio. Que alegria te rever, homem de Deus. Todo tipo de peixe veio. Peixes grandes, peixes pequenos. E todos eles tinham escamas, espinhos, estavam vivos. Então, no primeiro nível da vida que Deus está estabelecendo para Pedro, não tem selecionamento, vem de tudo. Mas só que a graça da intimidade te dá a habilidade para lidar com os diferentes. Glória a Deus. Alguém pega isso aqui, por favor. Está queimando na minha alma. Então, vem de tudo quanto é tipo de peixe. E ele não diz para o Pedro o que fazer. Ele só diz para o Pedro o que fazer quando ele está com o barco vazio. Ele não vai dizer para você o que você tem que fazer quando o barco estiver cheio. Glória a Deus. Mas a unção que está sobre você, esse tempo de relacionamento, vai te levar a fazer um divisor de águas. Alguém vai estar do lado de fora dizendo assim: agora vai acabar com esse cara aí, agora esse cara aí se perde. E a unção que está sobre você vai te dando habilidades para você lidar com determinadas coisas que já arrebentaram muita gente. Não vai arrebentar você. Eu vim aqui profetizar nessa tarde. Não vai arrebentar você. Deus está te levando para um próximo nível da sua história. Deus está te levando para um próximo ciclo da sua vida. A sua casa nunca mais será a mesma. A sua família nunca mais será a mesma. O seu ministério está sendo mudado de ciclo nessa tarde.
Aleluia. Mas na próxima pesca, também eu vou chamar de pesca milagrosa, ele já não trabalha da mesma forma que trabalhou na primeira. Tem 153 peixes grandes. Eu não quero entrar nas outras lições, só vou trabalhar isso aqui. São 153 peixes grandes, selecionados. E aí eu fico me perguntando, qual é a diferença? Por que o senhor começou comigo com tudo? Mantou de tudo quanto é jeito. Peixes trabalhosos. E agora não, agora são 153 peixes grandes. É porque você já passou pela primeira fase. Você foi capaz de se submeter a uma ordem que paralisou muitos. Não paralisou você, não atrofiou você, não neutralizou você, porque você se permitiu viver. Se permita viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Pode parecer que Deus está jogando contra você agora. Eu vou profetizar isso. Eu ouvi a voz do Espírito aqui, ó. Fale. Parece que eu estou jogando contra, mas eu não estou. Deus está no mesmo time que você. Ele é o técnico. Ele escalou você porque sabe que você dá conta. Entra nesse barco, rapaz. Deixa o Espírito levar você para um lugar onde você literalmente vai perder o controle, não vai conseguir tocar o pé no chão. Tem um propósito nisso. Você perdeu o controle para Deus estar no controle. Aleluia. Eu também. Estou contigo. Estou no mesmo barco. E aí o Pedro está lá. Gente, olha só, olhem para mim. Todos os barcos eram desenvolvidos dentro de uma engenharia náutica para suportar determinada pressão. Isso aqui é legal demais. Para suportar determinado peso. Nós vamos ver com frequência alguns barcos que afundam. Por exemplo, Amazonas esses dias afundou um barco. Na África afundou outro. E aí você vai ver o porquê aquilo aconteceu. Primeiro, porque colocaram mais peso do que o barco suportava. Enquanto águas estão tranquilas, legal. Quando eles começam a viver os solavancos das tempestades, versus o peso, o barco não suporta e acaba virando. E sem o colete salva-vida para todo mundo, porque tem um número específico de colete salva-vidas, porque tem um número específico que suporta, alguns se perdem, alguns morrem. Mas esse é o único texto. Eu não sei se você está enxergando a beleza do texto. Esse é o único texto das Escrituras que Deus colocou mais peso do que o barco suportava. Aleluia mesmo. Mais peso. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Eu queria ser profeta nessa tarde para dizer para alguém: eu sei que você está tentando a sensação que Deus colocou mais peso do que você suporta. E é mesmo, isso é um fato. Eu vim aqui revelar isso para você. É mesmo, Ele colocou mais peso do que aparentemente você suporta. O que você não sabe é o que eu vou te dizer agora. É que Ele aumentou a sua capacidade. Quando o nível aumenta, quando o ciclo muda, também a capacidade de gerenciamento dos problemas vem a rebote juntos. Os 3 rapazes são jogados dentro da fornalha. Do lado de fora eles estão amarrados com seus pertences. Uma vez só, mas já complicava a vida deles. Matava tanto quanto 7 vezes mais. Mas o rei quer provar que ele é maior do que os deuses dos judeus. E esse foi o equívoco dele. Ele acabou chamando para dentro de uma briga aquele com quem ele nunca lutando venceria. Foi uma armadilha para eles. Se você tem que ler as Escrituras com o acompanhamento de quem inspirou, quem escreveu. Não escreve isso não, põe isso aqui, ó. Não, aqui, isso, vem aqui, vem comigo. É só sobre a companhia dele que você vai entender as Escrituras. Eles vão para o rei e dizem assim: olha, você tentou enganar a gente, colocando nomes na gente que não tem sentido nem significado, porque o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego não tem nenhum significado. Pode pesquisar. Era para colocar o que neles? Dúvida quanto à sua identidade de filiação de filhos. Porque todos os judeus eram precisos quando davam o nome para os filhos. Ou era sobre uma situação vivida ou sobre uma situação esperada. Era uma profecia.
Olha com amarguras, vê a mãe de Manassés, por exemplo, Benjamim, melhor dizendo, ela não deu o nome de Benjamim não, foi o pai que foi lá e mudou, senão ela estava numa forma lúcida, cheia de dor, e foi lá e dizer, esse garoto aqui é a minha dor, a minha vergonha, a minha angústia, meu problema, minha tribulação, e o pai disse, negativo, não vou aceitar isso para o meu filho não. Tem gente aceitando determinadas coisas que Deus não quer para a sua vida, aleluia. Então vai lá, o Nabucodonosor diz assim, qual é o seu nome? Meu nome é Ananias. Deus exalta, Deus é Deus, Deus ajuda. E o seu nome? Misael, Azarias. Não, a partir de agora o nome de vocês não é mais isso não, agora é Sadraque, Mesaque e Abednego. E qual é o significado disso? Não tem significado, eu quero arrancar da vida de vocês os significados que vocês carregam. Quanto mais o diabo tenta, mais Deus trabalha com a gente, aleluia! Aquilo se mantém vivo dentro deles. E aí eles chegam diante do rei, o rei, olha só, fiquei sabendo aí que vocês não se dobram, vocês não se prostram diante da minha estátua. E o que eles disseram para ele? Sobre isso nós não precisamos, eu vou repetir, não, vou bem vagarosamente, não precisamos te responder. Se o Deus a quem estamos servindo quiser, Ele nos livra. Parece que eu estou vendo assim, eles virando as costas e indo embora, dizendo, quer saber de uma coisa? Essa vai de graça. Ele nos livrará das suas mãos de uma forma ou de outra. O rei diz, vai livrar? Vocês vão morrer. Bom, se a morte for necessário, é um livramento para nós. Nunca mais a gente vai ver sua cara feia ao rei. Nós vamos se encontrar com o nosso grande rei, o nosso Deus a quem nós servimos. É mesmo, o Deus de vocês é forte? É forte. O Deus de vocês é poderoso? É poderoso. O Deus de vocês livra do fogo? Livra do fogo, porque está escrito em Isaías 43, 1, 2. Deixa eu profetizar para você, chama vai arder, mas não vai consumir você, aleluia. Aí ele disse, então deixa comigo, aquece 7 vezes mais a fornalha aí, aleluia. 7 é o número de Deus, queria poder falar sobre o 7, tem muita coisa, as 7 palavras de Jesus na cruz, as 7 mensagens que ele transmitiu na cruz, eu não vou falar hoje. Tem muita coisa sobre a simbologia 7. Ele chamou logo quem? O Deus Todo-Poderoso para entrar junto. Aí ele disse assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem algum equívoco aqui? Ou vocês são do caos, da desordem, porque da desobediência eu acabei de constatar que vocês são. Porque eu mandei lançar 3 caras amarrados dentro da fornalha. E foi o que nós fizemos. Os teus melhores soldados morreram fazendo isso. Não é possível, vocês estão mentindo para mim, porque eu estou vendo 3 caras, é ele que viu, não foi os garotos, 3 caras andando soltos. Aonde que eles estavam andando? Aonde? Dentro do quê? Quantas vezes mais aquecida? Estavam com presos, amarrados ou soltos? E ele vai dizer assim, e eles estão passeando, e eles estão passeando, e eles estão passeando. Não, eu vou até você pegar. E eles estão passeando. E eles estão passeando. E eles estão passeando. E o problema é que tem um cara lá dentro que eu não mandei lançar. Tem um cara andando com eles que eu não mandei jogar lá dentro. E o cara é diferente. Ele tem a semelhança do Filho dos Deuses. Porque ele tinha que entender quem é o Deus que Ananias, Misael e Azarias serviam. Transforma os momentos mais aflitivos em entretenimento cristão. Está entendendo isso aqui? Por que é que transformou em entretenimento? Porque aumentou a capacidade deles de suportar. Porque nenhum ser humano suporta chamas. E eles não suportaram qualquer. Foi 7 vezes mais aquecida. Para provar que não é coisa humana, os soldados morreram quando chegaram perto da porta da fornalha. Ananias, Misael e Azarias estavam soltos e passeando. Talvez o que eu vim profetizar para alguém, e eu vou profetizar, pega se quiser, é que tem uma bênção que está embalada num pacote que você não está curtindo muito bem. É fornalha, é aflição do lado de fora, é prisão do lado de fora, mas tem uma libertação do lado de dentro. Levanta a cabeça e caminha, levanta a cabeça e marcha. Aleluia. Fala para alguém aí, Deus vai aumentar a sua resistência. Glória, aleluia, Jesus. Deus vai aumentar a sua resistência.
Deus vai aumentar a sua capacidade de gerenciamento de problemas. Deus vai aumentar a sua capacidade de gerenciamento de aflições. O barco está lá, gente, ó, estalando. Tá. Estou lá dentro do barco. João olha para o Pedro e diz assim: Pedro, será que não está quebrando o barco? Eu estou tendo uma sensação que o barco... É que tem bênçãos que dizem respeito só a você. Vou falar isso aqui, é outra verdade. É por isso que Deus às vezes aumenta a capacidade. Bota mais pressão, bota mais peso. É porque tem bênção que só diz respeito a você. Mas eu vim profetizar para alguém na tarde da bênção aqui, que tem algumas vitórias que estão chegando, que vai alcançar você. Vai alcançar aquela sua mãezinha que você disse: se o Senhor me der condições, eu vou dar isso para ela. Oh Deus, eu tô recebendo dos céus aqui. Eu estou recebendo uma revelação dos céus aqui. Desceu do trono da glória. Tem uma bênção que vai chegar para você, que vai atender. Oh meu Deus, vai atender você, vai atender sua casa, vai atender você, vai atender outras pessoas, vai atender você, vai alcançar outras pessoas, vai ser tão generosa. Olha só, escute o que eu estou dizendo. Ou você se inclina para compartilhar, ou você quebra no meio do oceano com a bênção que Deus te deu. O Pedro vai me ensinar aqui. Ele viu que o negócio estava a mais do que a capacidade do barco. O barco ia a pique. Pô, uma bênção levar o barco a pique. Está na Bíblia, não estou inventando nada. Ele, ó, quem assovia bem aí? Dá um assovio aí, vai lá. Pronto, quem assoviou aí? Glória a Deus, você é demais, cara. Aleluia. Assoviou para o outro barquinho lá. O que foi? Vem ajudar, cara. Ajudar no quê? O nosso barco está quebrando. Quebrando com o quê? O barco está bem, rapaz. Você passou semana passada na náutica. Você fez toda a manutenção. Você é 10, rapaz. Tuas manutenções estão sempre em dia. Você está com o cartãozinho aí, ó. É que a bênção chegou aqui no barco. O barco está indo a pique com a bênção de Deus. Vem ajudar a gente. E a Bíblia diz: fazendo assim, encheram ambos os barcos. Ambos os barcos. Está preparado para encher o barco de mais alguém? Está preparado para ser canal de vitória para a vida de mais alguém? Está preparado para tocar a alma de mais alguém? E eu vou encerrar agora. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar agora, tá, Cláudio? Eu falei tanto, que horas que era para terminar? Jesus eterno. Gente, eu vou terminar agora, eu já fechei aqui, tá? Eu vou fechar tudo aqui, ó, já fechei. Ó, vou terminar agora. É a última lição. Eu prometo que eu não prometo. Eu não posso cumprir o que eu não prometo, né? Determinadas coisas. Então, olha só. O barco estava vazio na praia. Quando voltou com Jesus, encheu ele, encheu outro barco, correto? Para que foi que ele foi para o alto mar mesmo? Na primeira vez, à noite? Como de sempre? Para pescar. Ele vivia disso, não é isso? Ele chega na praia, ele está lavando as redes. As redes aqui é o instrumento, aponta para os nossos dons e talentos. E ainda que você não tenha usado eles, você precisa manter eles sempre. Isso aí, Simone. Tem que manter o quê? Limpo, fazer manutenção. Tem que fazer uma manutenção diária. Porque a qualquer hora, qualquer momento, Deus pode olhar para você e dizer assim: vou usar você. Vou usar você. Eles estão lavando, eles não venderam as redes, tá? Nem enterraram. Um talento você não vende. Um talento você granjeia. Talento você não enterra. Você mantém sempre em manutenção e em atividade, mesmo sem usar. Pô, para que isso aqui? Isso aqui não tem importância. Você acha que não. Deus está treinando você para algo muito grande. Quando eles finalizaram o serviço da manutenção das redes e a limpeza,
e guardaram dentro do barco, Jesus diz, vamos embora para o meio do mar. Vamos lançar as redes para pescar. Aí o Pedro chega assim, ó, eu gosto disso demais. À noite, fala comigo, à noite, passada, inteirinha, eu pesquei sem nada apanhar. Amanheceu o dia, mas agora sobre a tua, vou lançar a rede. Eu fiquei pensando, Pedrão tem um negócio muito forte aqui que ele está falando e a gente não está percebendo. Tem gente que é capaz de passar uma madrugada inteira trabalhando. É capaz de passar uma madrugada inteirinha no Netflix. Você já pegou, né? Você é inteligente. É capaz de passar uma noite inteira falando mal da vida dos outros. Reclamando da vida. Dizendo que Deus se esqueceu dele, se esqueceu dela. Mas não é capaz de passar uma madrugada na oração. Será que o que está faltando não é exatamente a gente começar a dar respostas inteligentes de fé? Aliás, inteligente não, de sabedoria de fé para os céus, porque os céus não reagem a sensacionalismo, a emoção barata, a lágrimas. O céu só reage à fé. Filhona, eu sei, você chora, teu choro é sincero, tuas lágrimas são sinceras, mas não move os céus, não move a mão de Deus. Tua lágrima não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é o céu, é a fé. Tá bom? E talvez é tudo que você precisar para virar a chave dentro de você. O diabo quer que você se vitimize. Pobre, tadinha de mim. Pobre é filha de rato que nasce pelado na beira do asfalto. Você é filha de Deus, filho de Deus. Para com esse negócio, para de se diminuir. Você é filho de Deus. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Ontem eu falei um negócio legal. O João chegou depois, tá, pastor Jonas? O João chega e diz assim, ao que vencer, as igrejas da Ásia Menor, ao que vencer, eu lhe farei vencedor. Lhe darei o direito de assentar comigo, como eu venci, me assentei junto com meu pai. Não é isso? Aí o Paulo chega antes, porque as cartas Paulo foram escritas antes, e diz assim, ó, ele nos colocou, escrevendo aos Efésios, assentados, juntamente com Cristo Jesus, aonde? Nas regiões celestiais. Ao que vencer, aí o Paulo escreve aos Romanos, nós somos... Pelo amor de Deus, você não sabe disso não? Nós somos o quê? Mais o quê, gente? Mais o quê, gente? Mais o quê, gente? Mais do que vencedor, mais do que vencedor. Sabe o que é mais do que vencedor? Porque tem gente que só está pensando em feixe. Eu me formei, eu sou vencedora. Eu também me formei, eu sou um vencedor. Mas aqui não é nada, gente. Meu diploma não muda os céus. Meu diploma não abre janela nenhuma nos céus. A minha inteligência humana não move os céus. O que move os céus é a fé. Ele está dizendo o seguinte, olha só, eu vi feixes, vai ter realização aqui, mas não é sobre isso aqui não. Eu vi também 11 estrelas, eu vi o sol se inclinando. Vai ter uma bênção que emana dos céus para a terra. Você não é simplesmente um vencedor, não, você é mais do que vencedor. O João disse que é o que venceu. Paulo já está te chamando de mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Você sabe por que você está assentado? Porque a obra foi consumada. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está consumado. Grita aí, crente. Está consumado. Ele te colocou assentado, você não está de pé. Você não tem que ter crise de ansiedade. Quem está de pé? Você não tem que estar em depressão. Você está sentado, filho. A obra está consumada. Você tem razões para caramba para glorificar. Minha mulher diz assim, eu não consigo entender você. O couro está comendo, o pau está torando, o negócio está virado de cabeça para baixo. E você dorme. Quer dizer, quando durmo, né? Quando não, eu estou na presença de Deus. A maioria das vezes só orando mesmo. Mas eu não estou lá, Senhor, o meu desespero, Senhor, a minha angústia. Não, Senhor, eu quero ser cheio. Eu quero ir para o céu. Eu quero andar em ruas de ouro. Eu quero mergulhar na tua presença. Eu quero ser tomado pelo teu Espírito. Se move através de mim. 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 Esses dias, eu estava com 51 anos de idade. Está amanhecendo um dia, era 5h40 da manhã. Uma visão desceu sobre a igreja. Telãozão. E Deus falou, senta aí que eu vou começar a mostrar a tua vida. Eu vou fazer com que algumas coisas que eram
peças faltando no quebra-cabeça agora se encaixam. E aí Deus me mostrou toda a minha fase, algumas coisas que eu estava vivendo, porque estava vivendo. Isso aqui você não compreendeu, né? É por isso aqui, ó. Isso aqui é por isso aqui, isso aqui é por isso aqui, isso aqui é por isso aqui, isso aqui por isso aqui. Irmão, parece que passou uma eternidade eu com Deus. E eram alguns segundos. Algumas coisas incompreensivas, algumas coisas sem sentido para mim, tiveram muito sentido na minha história. Na vida do Espírito. Na vida do Espírito. Tá bom? Então eu vou encerrar agora. Deus quer levar você para esse lugar. Você tem que parar de dar desculpa. No lugar de desculpa, põe a fé. Pare de dizer que você não tem tempo. Porque Deus vai te paralisar. Aleluia. Pare de dizer que a sua vida é muito corrida. Porque Deus vai parar a sua vida. Se é que não parou. Pare. Noite passada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O barco foi cheio, chegou na praia, eu encerro agora. Agora eu encerro, prometo. Chegou na praia, o barco está o quê? O barco está o quê? O barco está o quê? Vazio, só se é o teu. O de Pedro não. O de Pedro estava vazio quando estava lá, quando ele chegou na primeira vez. Agora com Jesus não, está cheio, lotado até o bico, rangendo. E aí chegou lá, o cara fica assim: se afasta de mim, Jesus. Se aproxima, não vem para cá, que eu estou atemorizado. Eu acabei de perceber que eu sou um pecador, quanto mais. Deus está fazendo algumas coisas para te mostrar quem você é, mas para mudar a leitura da sua vida, através do que Deus fez. Sem você merecer absolutamente nada, sem tão pouco ter pedido absolutamente nada. A graça é isso. Não é o quanto você se esforça. E até o esforço, Paulo vai dizer, é o esforço da graça. Pega. Eu fiz mais do que todos. Digo não eu, mas a graça de Deus em mim. Até o esforço é da graça. Acabou, não sobra nada para você nem para mim. Estamos no mesmo barco. E aí o Pedro diz assim: se afasta de mim, porque eu sou um pecador, quanto mais. Aí Jesus diz assim: então, a partir de hoje, eu vou te fazer pescador, mas não é mais de peixe, é de homens. E foi embora. Está descendo do barco dele, está indo embora. Aí ele olhou, o barco está cheio de... Vamos tentar traduzir peixe? Peixe significa o quê? Eu tenho dinheiro para comprar carro, eu tenho dinheiro para comprar casa, eu tenho dinheiro para comprar um iate, eu tenho dinheiro para dar uma saída, uma viajada com a minha família, eu tenho dinheiro para comprar uma roupa boa no shopping, eu tenho dinheiro para comer num lugar legal. E agora, dessa vez, ele tem uma reserva grande. Diferente das outras vezes. Pô, tu imagina se isso aqui continuar acontecendo. Cara! Mas ele largou a melhor fase da vida dele. Porque Deus não vai te tirar do cenário por baixo. Ele vai te tirar desse cenário na melhor fase. Meu Deus, eu estou tomado pelo Espírito. Na melhor fase da sua história. Aleluia. Ele tomou a decisão. Ele disse: estou indo embora. Estou largando isso aí. Porque melhor do que os presentes é Jesus. Melhor do que peixe é Jesus. E se eu estou lá, eu digo assim: volta aqui, Pedro. Você está maluco? Cara, tu nunca pescou o que tu pescou agora. Ele ia dizer para mim o que eu vou dizer para vocês: é só peixe. Por mais que eu tenha pescado a maior pesca da minha história, isso aqui vai acabar. Sem quem entrou no meu barco quando estava vazio e fez ele se encher. Mas se eu andar com aquele homem ali, nunca mais falta peixe, nunca mais falta pão, nunca mais falta suprimento, nunca mais falta alegria, nunca mais falta felicidade, nunca mais falta motivos para continuar andando. Fique sobre seus pés, pastor Cláudio. Aleluia.